Vamos ver se vai agora. Tava dando umas trancadas aqui, enfim, eu saí, entrei de novo e agora vamos lá. Boa noite, vou começar a falar de novo, porque, né? Senão a gente vai perder o fio da meada aí da nossa história. Ei, muitos corações, obrigada, 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 obrigada. Então vamos colocando mais corações aí para trazer energia para essa live. Vamos ver se o povo vai entrando, né? Então, eu comecei na live anterior ali que eu saí, entrei de novo, falando dessa noite aí que quando eu acordei hoje com uma intuição forte de fazer todo esse movimento de trazer uma mensagem, de trazer uma orientação para vocês. E aí eu tava perguntando se vocês tinham gostado, se vocês curtiram, se fez sentido para vocês essa mensagem que veio hoje pela manhã. Então, vamos ver aí, será que trancou de novo? Digam alguma coisa aí. Ah, estão entrando. Tá. Oi, Cláudia, tudo? Vamos ver. Vão entrando aí, eu quero ver se tá normal agora. Sim? Estão ouvindo bem? Digam alguma coisa aí pra eu saber, porque eu não sei se tá fluindo ou não. Tá ouvindo? Ah, beleza. Beleza. Ótimo, então. Obrigada. Então, assim, acordei, né, hoje com essa intuição de trazer uma mensagem, de trazer uma orientação. E foi muito, muito legal, assim, abri o tarô e veio, falei ali nos stories a mensagem que veio e perguntei lá, né, se tinha feito sentido para as pessoas que viram a mensagem, e as respostas foram sim, que tinha feito muito sentido. Então o tarô, ele tem esse poder, né, de nos auxiliar aí na caminhada, de nos mostrar o rumo, né? De nos mostrar o caminho, mas aí a gente tem que fazer alguma coisa. Então a ideia foi intuitiva, né? Só que aí vocês sabem, né? Que a ideia vem intuitiva, aí eu executo e aí eu quero saber se vocês gostaram, se fez sentido. E a partir disso eu já quero fazer outras coisas e continuar fazendo, enfim. Então eu quero perguntar para quem viu a mensagem, para quem tá aqui, se vocês acham interessante, e aí eu quero que vocês respondam, por favor, tá? Coloquem aí nos comentários. Se vocês acham interessante eu começar a fazer uma live de manhã bem cedinho, para trazer a mensagem, né? Vamos fazer uma experiência para trazer uma mensagem para o dia ou para a semana, enfim, ainda não sei. Vamos ver o que flui. Para a gente ter uma orientação, assim, porque o tarô, ele é uma ferramenta tão maravilhosa que nos auxilia tanto nesses processos que eu fiquei pensando nisso depois de hoje, assim, quando vem essas intuições é porque é para se fazer algum movimento, né? Pra gente fazer alguma coisa. Pelo menos para mim, quando vem, é isso. O que vocês acham da ideia? Quem tá aí, o que vocês acham da ideia? Contem-me aí. Concorda? Concorda? Cedinho? Uma live curta, tá, gente? Não é uma live longa, uma live curta, realmente com o intuito de embaralhar o tarô, trazer a mensagem enfim, e aí as pessoas seguem seu dia, né? Então, oi, Indy, tudo? Então, pensei nisso. Acho que vai ser legal, né? Vou fazer uma experiência, vou começar semana que vem. E aí vamos ver como é que repercute, o que se faz sentido para as pessoas ou não.
bem fluir naquele momento, tá? Abrir o tarô naquele momento e realmente trazer a mensagem que é como se eu estivesse jogando para alguém. Eu acho que vai ser bem legal, é necessário. Eu fiz uma vez uma live às 7 da manhã com a Marisa, falando disso, né, e trazendo aí mensagem lá no canal dela, trazendo mensagens do tarô e foi bem legal, assim, o público dela gostou bastante, foi bastante produtivo, assim, e acho que desde aquela época lá ficou à vontade, mas aí em termos de horários não fluiria para mim tão cedo, mas é que agora com a Ana Carolina no ensino médio, já com um outro ritmo aí de manhã, vai dar para fazer, então começar a pensar em algumas coisas mais cedo, assim, então vai ser bem show. Então, se vocês gostaram da ideia, vamos fazer uma experiência semana que vem, e aí depois a gente vê se dá sequência ou não, mas eu creio que vai ser bem legal, porque realmente jogar tarô é uma coisa que eu gosto muito. E traz, assim, coisas muito boas. Mas, enfim, beleza. Então, isso tá definido aí, enfim. Queria dar essa notícia e saber se vocês gostaram da ideia. Outra coisa importante, e essa live de hoje é com esse intuito, eu coloquei 2 posts aí essa semana que trouxeram algumas informações sobre o Feng Shui, né? E falando ali da cozinha, da importância do Feng Shui da cozinha, e falando ali um pouquinho das plantas, né? Foi um post hoje. E porque, então vieram alguns questionamentos, tá? Então por isso que eu quero esclarecer. Então a live ela tem esse papel também de esclarecer as dúvidas que o pessoal coloca lá nos posts. Então, não pensem que os posts ficam ali e que a gente não olha eles e não vê os comentários ou o que o pessoal tá em dúvida, enfim. Então, o que veio aí foi a questão do lixo perto do fogão, né? Às vezes um desafio deixar o lixo longe do fogão. Então eu quero explicar o porquê do lixo longe do fogão e aí vocês deem um jeito, né? Se esforcem para tirar o lixo de perto do fogão, mesmo que seja menos prático às vezes, né? Porque o que acontece? O fogão no Feng Shui, ele representa a energia do fogo, e o fogo ativa a energia do dinheiro, a entrada de dinheiro, de diferentes formas. Já falei isso, de acender as 4 bocas, 5 bocas, 6 bocas, quanto tiver. Cada boca representa uma oportunidade de entrada de dinheiro na nossa vida. Então isso eu já falei várias vezes, tem vídeo mostrando isso aí no Instagram, então falando, né, dessa questão. Então, o que representa o fogão na nossa cozinha? Justamente isso, tá? As oportunidades de entrada de dinheiro. Se tu coloca o lixo perto do fogão, o que tu tá querendo dizer pro universo? Estou falando de Feng Shui, eu não estou falando de praticidade, de cozinha, eu tô falando de Feng Shui, tá? O que acontece? Né? Tu estás dizendo para o universo que o lixo tá ali. O que vai no lixo? Vai lixo. Se ele tá do lado das oportunidades de entrada de dinheiro, que tipo de oportunidades de entrada de dinheiro eu tô dizendo que eu quero? Lixo, porcaria, coisa que não vai me render, coisa que não vai me trazer o dinheiro que eu realmente quero, que eu necessito, de uma forma boa, de uma forma tranquila, de uma forma fluida, entende? Então, assim, é isso que significa, né? Então, oportunidades lixo, oportunidades que não me levam a crescer,
Oportunidades que vão me dar, às vezes, muito trabalho e pouca entrada de dinheiro. Oportunidade que, às vezes, a pessoa vai me contratar, fazer alguma coisa e não vai pagar, não é? Então, é isso, tá? É isso que significa, então, o lixo perto do fogão. Cabe a cada um decidir, escolher, né? Que nem a Indianara tá falando ali. O lixo fica na lavanderia. Tira dali. Ah, pode ser que seja um desafio. Pode ser, mas aí tu escolhe. Crendo nisso que eu tô falando, né? Tem pessoas que não vão crer nisso. Então, beleza, deixa o lixo lá. Só começa a olhar para sua vida. Porque assim, mesmo que a gente não tenha conhecimento do Feng Shui, nós estamos o tempo inteiro mandando recados para o universo. Por isso que esses conhecimentos, eles são muito importantes, eles são fundamentais, né, para a gente trabalhar o nosso dia a dia, para a gente realmente fazer a prosperidade fluir na nossa vida. Então, às vezes a pessoa vai lá e acha um empecilho, né? Encontra um impedimento. Eu vou deixar o meu lixo ali perto do fogão. Tá, deixa, não tem problema. Mas recebeu a informação, tem o conhecimento agora disso. Começa a olhar para a vida, começa a ver o que acontece. E aí depois decide, porque se começar a olhar e ver que só tem porcaria, experimenta fazer o sacrifício, às vezes, né, de tirar o lixo dali e colocar em outro lugar, enfim, né? Pode, por exemplo, assim, ó, pega aqueles lixinhos pequenos que fica ali na cozinha pro orgânico e tal, e deixa ele ali enquanto tá cozinhando, enquanto tá fazendo né, o que tu vai fazer, deixa ali para ficar prático na hora de cozinhar, de descascar as coisas, colocar o que tem que colocar no lixo, mas depois tira dali e bota lá em outro lugar. É uma escolha, tá, gente? É uma escolha. Então, quando a gente traz as informações, com o intuito de mostrar o que a gente faz e o que funciona. O que faz com que a vida da gente flua dentro dessa linha das práticas integrativas e desse entendimento todo. E aí fica em cada um as escolhas. Então, respondendo, tá? Tô respondendo a questões ali que o pessoal colocou no post, colocou o comentário lá, enfim. Então é isso, tá? Bem importante essa questão aí do lixo longe do fogão. Se esforcem para encontrar, né, um lugar para ele. Que mais? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa aí, vão colocando, tá? Vão colocando que eu respondo. Outra coisa importante que eu coloquei também, uma postagem... deixa eu ligar aqui que tá... Uma postagem falando das plantas, né? As plantas que trabalham a energia da prosperidade e que ativam a prosperidade na nossa vida. E aí teve algum comentário lá falando de espada de São Jorge, ou espada não sei do que. Espada não representa prosperidade, tá? Só fechar aqui porque eu liguei o ar. Espada não representa prosperidade. Então a gente não vai ter essas espadas em lugares que possam atrapalhar o significado aí do Feng Shui na nossa vida, tá? Então, espada não é prosperidade. Espada vai cortar as coisas, vai trazer proteção na visão de alguns. Então, a espada, tem vários tipos, tá? A espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara, espada... nem sei, tem vários tipos de espadas. Elas podem estar na área da espiritualidade, tá? Que nem aqui em casa, quem já veio aqui, muitos não vieram aqui ainda, quem é de perto, né? Porque eu me mudei há pouquinho tempo, então, né? Mas aqui tem espada, já tinha espada plantada e elas estão muito lindas.
e coincidência ou não, elas estão plantadas no lugar certo, ou seja, elas estão plantadas na área, né, da espiritualidade, na rua, na área da espiritualidade. Então é o único lugar que a gente pode ter espada, se a gente quiser ter, né, ou dentro de casa ou fora. Vocês sabem que a gente tem Feng Shui de jardim também, não só o Feng Shui interno. Então, na realidade, a casa ela vai funcionar como um todo. A gente vai ter o Feng Shui interno, a gente vai ter o Feng Shui externo, e a gente trabalha então com as plantas e com tudo que a gente pode fazer para ativar e manter todas as áreas, né, do Feng Shui ativas para trazer aquilo que a gente tanto está buscando, certo? Então, assim, colocando ali porque alguém colocou esse comentário falando das espadas. Eu estava falando especificamente das espadas, Indianara. Espadas, elas só ficam na área da espiritualidade. As espadas, elas não... Usa outras plantas pontiagudas, tu pode usar... Eu não sei o nome daquelas, eu tenho umas ali, mas não sei que nome é. Mas tu pode usar os pinheiros, a gente usa muito os pinheiros, né, do lado de fora, na área do sucesso. A gente usa, que eu não sei o nome daquelas, elas são bem bonitas, são pontiagudas. Eu faço uma foto e mostro pra vocês nos stories amanhã, tá? Que eu uso na área do sucesso. E a gente pode usar o aloe vera, né, também, na área do sucesso, tá? Mas as espadas eu vou sugerir na área da espiritualidade, tá? Sim, a Indianara tá falando ali porque as plantas pontiagudas, elas podem ir na área do sucesso, mas a espada na área da espiritualidade, tá? Funciona muito bem, até porque ela tem aí um significado extremamente importante, né, no sentido de trazer proteção, né, e cortar qualquer tipo de energia densa que pode ser lançada para casa, pro espaço, enfim. Se vocês olharem aí em diferentes lugares, lojas, shoppings que trabalham o Feng Shui, vocês não pensem que eles não trabalham, porque eles trabalham. A gente tem as plantas colocadas aí em locais estratégicos de forma bem interessante, bem interessante. Tá, a Adriane tá dizendo que ela tem espada na área da espiritualidade. Ficavam na área do trabalho e aí ela mudou de lugar. É isso aí, tem que tirar da área do trabalho. Tá, tu entendeu ali, Indianara, o que eu quis dizer? Ela é pontiaguda. Ela é pontiaguda. Mas a minha sugestão, a minha orientação é que o ideal é que ela ficasse na área da espiritualidade por causa desse significado dela, tá? Eu não coloco espada na área de sucesso, tá? Não coloco. Enfim. Tá? Que mais? Eu coloquei também ali outras plantas importantes que a gente deveria ter em casa, porque a planta ela remete a essa energia de prosperidade, e uma delas é o lírio da paz. A gente já falou dele outras vezes. O lírio da paz é uma planta coringa que a gente pode ter então em qualquer área da casa, não precisa conhecer as áreas para colocar, e pode colocar lírio da paz em qualquer uma delas. E ele tem alguns pontos importantes que, por exemplo, no banheiro, a gente colocar lírio da paz no banheiro para equilibrar a energia densa do banheiro. A gente colocar o lírio da paz no centro da casa, enfim, ou no lugar mais frequentado da casa, porque o lírio da paz, ele tem, além, tá,
das características de trazer prosperidade em qualquer área da vida, ou seja, em qualquer área da casa, do baguá, onde tu for colocar ele. Ele é uma planta que trabalha, como é que eu vou explicar aqui? Bom, a repetição de padrões familiares. Então, ele é uma planta que ajuda a transmutar essa energia. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente nem se dá conta e a gente está repetindo o padrão da mãe, do pai, da tia, dos avós, enfim. Aquela história que vai passando de geração em geração e vai se repetindo. Então, o lírio da paz, ele tem esse poder muito grande de transmutar isso. Tanto é que a gente usa, né, o floral do lírio da paz também para transmutar essas coisas, também para trabalhar essa energia, essa quebra aí de padrões, além de outras essências também. Então, o lírio da paz é muito maravilhoso, tá? É uma planta fantástica. Dele também é extraído o floral, né? O lírio da paz, que a gente utiliza aí dos florais de Saint Germain. Então, é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Então, tenha um lírio da paz. E às vezes ele demora um pouco para dar flor, ele tem que se adaptar. Deixem ele se adaptar no ambiente. Conheçam ele. O lírio da paz, ele pode ser plantado tanto na terra quanto na água. Ele se dá muito bem, ele só não gosta de sol. Não coloquem ele no sol, em lugar que ele pegue muito sol, que ele fique na torreira, ou às vezes próximo de uma janela que pega muito sol. Ele vai ficar amarelado, ele vai sofrer muito e ele não vai vingar, né? Ele vai ficar ali sofrendo e não traz aquela energia que a gente necessita. Então procura cuidar do lírio da paz, né? Que ele é uma planta que dá flor sempre, se a gente acertar o lugar dele, se tu deixar ele ali bem, recebendo a água que ele necessita. Ele é uma planta que gosta de água, tá? Então, todas as plantas que a gente pode ter na água, elas gostam muito de água. Então, se a gente deixar muito seco, eles sofrem, né? E eles não vingam, eles não vão pra frente, eles não dão flor, enfim. Então, esses cuidados com a planta é importante. Então, tá ali o lírio da paz, que pra mim é uma das plantas mais fantásticas que a gente pode ter dentro de casa, sabe? Dentro, fora, né? Também fora de casa, né? Coloquem aí em vários pontos. Aqui, como eu me mudei há pouco tempo, faz 2 meses e pouco, praticamente, assim, 3 meses, acho. Ainda as plantas estão em processo de adaptação, né? Então não consigo mostrar muitas coisas para vocês ainda, que nem eu mostrava na outra casa, né? Que a outra casa era uma floresta. Aqui eu ainda tenho que construir a minha floresta. Então vão com calma, que eu não consigo mostrar muitas coisas. Elas estão ainda se adaptando ao ambiente, conhecendo. Trouxe tudo que eu pude, né, pra cá. Veio um caminhão só, sério, gente, o caminhão da mudança veio um caminhão só com as minhas plantas e as pedras, que quem conheceu lá a outra casa sabe a quantidade de planta e pedra que tinha. E aí veio um caminhão só com isso, né? Ai, o cara da mudança ficou pasmo, né? Ele nunca tinha transportado tanta pedra numa mudança, tanta pedra e planta numa mudança, né? Então foi muito legal. Eu falei pra ele, é importante ter novas oportunidades, né? E ver as coisas de uma forma diferente, sempre na mesma coisa. Vai ter história pra contar, né? Foi muito legal. Eles cuidaram muito bem das plantas, então foi bem legal, assim, bem legal. Tá? Então tá aí a importância do lírio da paz, tá? Então, se vocês têm também muitas
brigas, desavenças, não precisa ser briga, mas desentendimentos, pessoas em casa que têm opiniões fortes, então sempre se contradizendo, sempre se debatendo, se debicando, sabe? Tem um lírio da paz para trabalhar essa energia, para transmutar isso. Coloquem em vários lugares. É muito fácil criar ele só na água, que daí não precisa estar cuidando tanto. Então faz um vaso, aqui eu não tenho agora, mas faz um vaso que nem eu costumo fazer com cristais. Coloca ele lá, coloca água, vai ficar muito bonito. Ele dá flor igual na água e aí vocês não precisam estar cuidando, né, tanto, molhar, enfim, porque como ele exige bastante água, tem que estar molhando sempre. Então é uma forma, sabe? Fica bonito. E tu vai estar trabalhando aí essa energia da casa e das pessoas. Então as plantas, quando a gente coloca elas em casa, elas têm esse significado, né? Elas têm essa importância de equilibrar a energia do ambiente. Então, importante, tá? O bambu da sorte que eu falei também é uma outra planta que também... Quanto mais a gente puder ter, melhor. Ó, aqui tem um que tá... Vou ver se eu mostro aqui. Estão vendo ele aqui, ó, como ele tá? Ele tá grande, ó. Tá vendo? Olha só como ele tá. Tá bem grandão aqui, né? Então ele tá aqui do meu... Ah, e ainda tem os cristais junto. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Estão vendo ali, ó, no vaso? Ainda tem os cristais. Então eu vou associando, né? Vou colocando as plantas, os cristais... no lugar certo, porque que tá aqui do meu lado, né, para me trazer toda essa força, toda essa energia, ele vai crescer. Lembram que a gente já falou em outras vezes do bambu, que ele traz profundidade naquilo que a gente tá querendo, né? Então, enfim, profundidade no ensinamento, profundidade na fala, não ser uma coisa solta no ar, então tem um significado, tem um sentido. Então o bambu da sorte, ele traz isso, né? Além de trazer toda essa questão material, financeira, boa sorte nos negócios, né? É isso que ele traz. É muito fácil também, dá pra ter o bambu da sorte. Eu também tenho o bambu da sorte. Amanhã eu vou fazer alguns stories mostrando isso, tá? Mostrando algumas plantas que eu tenho aqui para vocês poderem ver. Ele também se dá muito bem na água, então eu tenho ele no vaso com os cristais e água. Então pode ser plantado na terra como também na água. Então facilita bastante pra gente isso. E aí a gente tem áreas no Feng Shui que a gente necessita de água, como a área do trabalho e a área da prosperidade, que a gente pode ter água. Então tu pode associar, entende? Coloca uma planta de prosperidade na água e coloco lá na área certa, enfim. Então funciona super bem, fica bonito e a gente está sempre harmonizando, equilibrando, usando os cristais. Lembre-se que eu vou lá e uso os cristais tudo junto, vou juntando tudo, enfim. E vou fazendo isso, né? Então essa era a ideia, tá? De esclarecer na live de hoje essas dúvidas que o pessoal teve e algumas questões que foram colocadas ali nos posts. O pessoal me manda no direct às vezes as dúvidas, né? Manda os comentários também no direct. Compartilhem ali, gente. Se habituem a compartilhar, que aí os outros podem ver também, e eu consigo às vezes responder os comentários, e aí todo mundo pode ver. Fica bem bom assim, tá? O dólar que a gente falou ali também, já explico sobre os cactos, Bruna. O dólar, que também tá ali naquela lista de plantas, ele representa prosperidade, muita prosperidade, muita prosperidade. É dele que é feito o floral da abundância, né, do dólar. O meu dólar, se eu não tô enganada, ele já tá com flor. Amanhã eu mostro pra vocês também, tá? Mas mostro o dólar, mas eu acho que eu vi ele com flor. Ele tá
Começa agora essa época, março, abril, ele começa a florescer. Eu acho que o meu tá florescendo um pouco antes. Aí vocês vão ver amanhã, eu vou mostrar isso. A Bruna perguntou aqui de cactus, tá? Cactus, ele é lindo, eu adoro cactus, tá? Mas fora de casa, cactus a gente não deveria ter, né? Ele é uma energia de espinhenta, uma energia de repulsão, né? De não estar aberto para as coisas, enfim. Apesar do cactus, ele no Feng Shui ele está dito, né? E ele está colocado lá como uma planta de espinhos. Então, como a Indianara falou antes, né? Das pontudas, as espinhentas elas poderiam estar na área do sucesso, mas eu não quero o meu sucesso espinhento, entendeu? É espinho. Eu não quero que o meu sucesso ele venha de coisas que me espetem, de coisas que me firam, de coisas que possam me fazer mal. Se tu botar tua mão num cactus, tu vai te ferir, ele vai te espetar, né? Então, assim, eu não teria, Bruna, nem pelo lado de fora, nem pelo lado de fora da janela. Apesar de achar lindo, adorar, mas eu não teria. Mas é uma opção de cada um aí, né? Se fosse ter, o lugar que a gente poderia ter seria na área do sucesso, mas eu não aconselho. E outra coisa importante também, o cactus ele suga a energia eletromagnética, né, que vem de celular, de computadores. Então ele seria muito bom para isso. Na realidade ele é muito bom para isso, mas eu prefiro colocar um cristal que faz esse papel ao invés de colocar cactus. Mas eu adoro, tá, gente? Eu adoro, eu acho lindo, eu acho eles lindos, mas realmente não tem. Então, às vezes a gente, tendo conhecimento, a gente vai fazer as nossas escolhas, né? Eu sei que o cactus tem essa questão do espinhento, da animosidade, do não, né? Então eu não vou ter dentro da minha casa, nem do lado de fora, enfim. Não tenham plantas espinhentas do lado de fora de casa, nem do lado de dentro de casa, tá? Porque elas representam isso, né? Elas trazem brigas, desentendimentos por causa desses espinhos, né? Daquilo que significa. Por exemplo, assim, ó, quando eu ensino a usar fazer um arranjo com rosas, vocês já devem ter visto e ouvido várias vezes que eu falo para tirar os espinhos, né, das rosas. Então a gente tira os espinhos, né, porque a gente não quer fazer um arranjo com aquelas maravilhas que são as rosas, mas com os seus espinhos. Os espinhos têm esse significado, né? No sentido aqui do Feng Shui, tá? Então, é isso. A babosa, ela tem aquele um pouquinho assim, mas não é um espinho tão assim. Ela poderia estar, Gisele, na área do sucesso. É o único lugar. Eu tenho a babosa aqui na minha área do sucesso porque ela é uma das plantas, né, das flores que traz o floral de Saint-Germain, né, que é o aloe. Então, como eu tenho plantados as flores dos florais com o intuito aí de poder mostrar para as pessoas e tal, então ela tá lá na área do sucesso. Mas ela não é um espinho igual a cactus, né? Não é espinho igual as rosas, os espinhos de rosas, enfim. Então ela na realidade ela é como se fosse um serrilhadinho, assim, não dá para chamar muito de espinho aquilo, tá? Mas então a babosa ela pode tá lá, tá bom? Nessa área. Ok? Então é isso, não sei se tem mais alguma pergunta. Falando de flores e de florais, lembrando que hoje é o último dia para se inscrever para o curso de florais, né? Tá começando sábado agora, mais uma turma de terapeutas florais aí que vão vir, né? Que vão se formar e que vão estar aí
aptos para trabalhar com essa energia maravilhosa dos florais. Então, se alguém tiver interesse ainda em entrar nessa turma, a turma está confirmada, tá? Já estamos começando, já enviei os materiais, enfim, o pessoal já recebeu. A gente está começando sábado agora, tá bom? Era isso. Não sei se tem mais alguma questão que vocês queiram perguntar. O objetivo era tirar as dúvidas. Semana que vem a gente vai ter aí umas novidades em termos de organização das lives, em termos de organização de conteúdos, porque começou o ano novo e a gente tem coisas novas para serem feitas, né? Para trazer cada vez mais também orientações para os terapeutas, para as pessoas que querem ser terapeutas, enfim, a gente vai ajudar bastante nesse sentido, né? O pessoal tá me pedindo muito isso, né? De trazer um pouco mais desse lado terapêutico e de como se portar e se conduzir nessa área. Então, tô pensando e organizando horários para atender a todos, né? Então é isso, a partir da semana que vem a gente vai ter algumas novidades boas, tá? Boas. Tudo vai levar para o mesmo caminho, né? Que é a gente continuar trabalhando a energia da prosperidade, enfim, tudo isso, mas aprofundando um pouco mais e trazendo mais, mais conhecimentos aí, né? Para todo esse povo maravilhoso que tem tantas condições aí de auxiliar todo mundo, né? Então, querendo ou não, de uma forma ou de outra, todo mundo é um pouquinho de terapeuta, né? Todo mundo lá no fundo, que tá aqui, né? Que curte as práticas integrativas, que acompanha esses conteúdos, lá no fundo, né? Tem um pouquinho disso e quer auxiliar a si mesmo ou a alguém, né? Então a gente vai fazer isso. E a super novidade dentro da nossa egrégora de prosperidade, né? Para ajudar mais ainda, né? Quem tá lá dentro, os terapeutas, os candidatos a terapeutas e as outras pessoas também que queiram prosperar em outras áreas da vida, né? Que não seja na terapia em si. A gente está iniciando então as nossas aulas voltadas para o marketing digital, para auxiliar aí nessa caminhada, né? E a gente está começando segunda-feira, então já mais um movimento dentro da nossa egrégora, porque lá a gente trabalha a energia, a gente trabalha todos esses conhecimentos e a gente trabalha a mão na massa, né? Ou seja, a gente coloca a mão na massa para realmente fazer as coisas acontecerem. A gente não fica só né? A gente vai lá e faz as coisas acontecerem. Então, tô bem feliz com os novos integrantes, bem feliz com o rumo que a gente está pensando aí, né, em dar para tudo isso, cada vez melhor, assim. Então, isso é prosperidade, né? É a gente, enquanto terapeuta, pensar no que a gente pode trazer de mais, oferecer mais ainda para quem tá junto com a gente. Então, a gente vai intensificar aí algumas coisas de conteúdos para vocês terem mais coisas ainda, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado das notícias, que eu tenha esclarecido as dúvidas aí das postagens. Lembrem-se de colocarem os seus comentários, reagirem ali nas postagens, compartilhem com as pessoas que vocês pensam que pode ser importante. Vai lá, marca alguém, faz esse movimento, porque isso é importante para todos nós, né? Quando a gente dissemina alguma coisa que é boa, a gente está fazendo o bem, em primeiro lugar para a gente e depois para o outro. Então façam esses movimentos, não se acanhem ali, vai ali, um segundinho só, vai lá e bota, fulano, olha isso. Se a pessoa olhar ou não olhar, não te pertence, mas tu fez o movimento. A gente falou isso, né? Na segunda-feira, dentro da egrégora, né? E falei isso também na palestra que eu dei presencial essa semana aí.
na terça de manhã e falei isso para as gurias lá, né, para as professoras. Fui lá numa escola, falei isso, expliquei, mostrei para elas essa questão do endereçamento energético, daquilo que a gente envia. Então foi muito legal. Então façam isso, né? Comecem a enviar coisas boas, compartilhar as coisas que são boas, para que as outras pessoas possam usufruir também. Às vezes as pessoas não sabem, né, de certas coisas enfim, elas conhecerem um pouquinho mais vai auxiliar, né? Às vezes tu colocar uma planta dentro de casa, a planta certa, que traz a energia certa, tu pode estar tirando a pessoa de um momento ruim, de uma tristeza, né? E fazendo bem para ela. Então, compartilhem aí essas postagens, enfim, e façam isso, né? Eu acho que vai... Acho não, tenho certeza que vai auxiliar as outras pessoas. Só tem que partir da gente, né? Criar o hábito de fazer. Se é uma coisa ruim, as pessoas compartilham com muita facilidade, né? Mas coisas boas que podem auxiliar, às vezes dá preguiça de compartilhar, né? Então façam isso, tá bom? Beijos, mais corações. Sim, Eunice, vai ficar gravado. Mais corações aí. E nos vemos semana que vem com todas essas novidades que vocês vão ficar sabendo aí no decorrer, tá bom? Beijo, 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 beijo.